nós te rendemos graça. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Se fosse para dar um tema para hoje, seria: não abra mão do que é seu. Sacode alguém e diga: não abra mão do que é seu. Mais alto, diga: não abra mão do que é seu. E eu coloquei até uma exclamação: é seu, em nome de Jesus. Seu casamento, Gilson, é seu, não abra mão. Seus filhos são seus, não abra mão. Sua empresa é sua, não abra mão. Aquilo que está por vir nesse ano de 2025, não abra mão. As oportunidades vão bater a porta e vocês não vão abrir mão. Por quê? Porque Deus, Ele é todo poderoso. Agora tem gente que está abrindo mão por algumas circunstâncias. E uma das coisas que eu vou pegar muito firme hoje é a respeito de posicionamento. Hoje você precisa se posicionar e você precisa ser uma pessoa inconformada. E aí, falando sobre isso, eu comecei a ler na Bíblia e me trouxe à memória os 3 valentes de Davi. E nós vamos aprender algumas coisas com esses 3 valentes, né? Que são chamados aí de Eleazar, Josebe, Samá, que está lá em 2 Samuel 23, do 1 ao 12. Vocês vão verificar que esses homens tomaram posição em momentos de dificuldade. E é muito difícil uma pessoa nessa terra não passar por momentos de dificuldade. Agora o nosso posicionamento vai nos destacar, e eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Levanta as 2 mãos, irmãos. No mundo espiritual isso precisa ser ouvido. Que nós não vamos abrir mão, não vamos arredar o pé, não vamos tirar os olhos, não vamos perder o foco daquilo que é meu, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé, declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. Ó Deus de Israel, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol. Em uma manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus ele fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Eu não vou abrir mão daquilo que é meu, porque eu tenho um Deus de aliança eterna. E Ele fez uma aliança eterna comigo e com você, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente, volta lá um pouquinho. Certamente Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou um cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, o Basebete, o Tagmomita, chefe dos 3 guerreiros principais, em uma ocasião, com uma lança. Então Josebe, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiotá, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando eles desafiaram os filisteus. Em Pas-damim, para a batalha, os israelitas recuaram. Mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, até que manteve a sua posição e feriu os filisteus, até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Não abra mão do que é seu.
Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e a derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes dos batalhões dos 30 foram encontrados, Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acompanhava no vale de Refaim. Eu só quero me apegar até o 12. Então você vai pegar um homem que ele se manteve na posição e Deus lhe deu vitória mesmo contra 800 homens. Você vai pegar uma outra posição de um homem de tanto que batalhou, a mão dele ficou dormente, o sangue que vinha do inimigo até grudou a mão dele na espada. E o terceiro é Samá. Samá que lutou por um campo de lentilha, que para todo mundo não vale nada, mas para aquele que está disposto a lutar pelos princípios, pelos valores, pelas conquistas, aqueles que não vão abrir mão daquilo que Deus ele confiou a você, meu irmão. Essa indignação, essa inconformidade tem que chegar para a nossa vida. E nós, nesse mês de fevereiro, foi dito lá na sede que é o mês de nós nos prepararmos para a guerra. Esses 3 homens, mesmo no final da vida de Davi, eles estavam ali prontos para defender. Eu quero que você levante a sua mão como se você estivesse segurando uma espada. Esse é um mês de guerra, é um mês de batalha, e eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Diga mais uma vez bem alto: não vou abrir mão daquilo que é meu. A primeira coisa que eu aprendo com eles é que eles eram pessoas obstinadas. Uma pessoa obstinada é uma pessoa firme, é uma pessoa firme no propósito. É uma pessoa que não é qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer notícia vai tirar ela do caminho que o Senhor confiou que ela esteja. Olha as situações. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas sempre fica um para defender. E esse um que defende, Deus capacita, Deus aprimora, Deus derrama poder, Deus dá ousadia, Deus ele dá coragem, porque alguém se levantou dizendo: não vou abrir mão daquilo que é meu. Talvez você está aqui sozinho, não tem ninguém da sua família, mas seja alguém que vai levantar essa espada e vai dizer: não vou abrir mão daquilo que é meu, porque em breve toda a sua família estará aqui na presença de Deus. O casal que estava aqui, o Gilson e a Cris, eu vi o desespero do Gilson desde o começo, acompanhamos, mas uma coisa que eu vi nos olhos dele era: não vou abrir mão daquilo que é meu. E não foi fácil o processo. Quem estava próximo acompanhou, viu que não era fácil, errou, falhou, mas ele se levantou, ele se posicionou, e hoje no altar do Senhor, ele estava declarando, dando as mãos para aquilo que Deus confiou para ele. Então o divórcio é cancelado quando você toma posição. Meu irmão, não adianta você ir para a guerra despreparado. Não adianta você ir para a guerra só com motivação. Você precisa ir para a guerra com as ferramentas adequadas. Você precisa ir para a guerra com planejamento. Você precisa ir para a guerra com posicionamento. Você precisa ir para a guerra confiando que o Senhor te garante. Todo mundo que entrou nesse ambiente está passando por uma guerra. Agora você pode passar correndo, fugindo, de qualquer jeito, ou chamando o general dos generais para lutar, para intervir ao seu favor. Diga para alguém: seja um obstinado. Seja firme, seja persistente. E Deus, Ele ama nesse momento de crise, momento de guerra, levantar alguns valentes. E Davi nesse momento, quase acabando ali a sua carreira, Deus o levanta, alguns guerreiros para estar com ele nessa grande batalha. E eu não tenho dúvidas que em 2025 é o ano da abundância. Deus está levantando valentes nessa igreja. Eu vejo esses obreiros como valentes. Dona Roseli, vejo a senhora como uma valente nessa igreja. Sei lá o que a senhora está passando, mas eu sei que Deus está capacitando, Deus está aprimorando, e Deus está levantando valentes, guerreiros.
E os guerreiros, os valentes hoje não é com a espada grandona não, não é com o escudo grandão não, são pessoas de oração, são pessoas simples, pessoas humildes, que estão obstinadas em uma transformação de vida. Hoje você precisa sair daqui obstinado: eu vou vencer para a glória de Deus, eu vou romper para a glória de Deus, eu vou tomar conta daquele território para a glória de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É quando nós saímos do território que Deus confiou a nós. Um lugar não fica vazio, todo lugar vai ser ocupado, meu irmão. Pastor, eu vou sair da igreja, amanhã tem outro no seu lugar. Pastor, eu vou sair de casa, amanhã vai ter outro no seu lugar. Nós precisamos tomar conta do território. Um leão é conhecido numa selva como o rei, porque quando ele chega no território, dá um brado, e aquele brado ele está dizendo: chegou quem comanda esse território. Só que às vezes nós estamos aqui na presença do leão da tribo de Judá, mas estamos nos portando, meu irmão, como um gatinho. Deus precisa dar uma unção de gadita. Cadê a rede do Gad desse dia? Os gaditas, eu vou trazer uma ministração só sobre os gaditas, a força dos gaditas, o poder dos gaditas. Meu irmão, Deus está liberando uma unção e autoridade sobre a nossa vida, e nós precisamos ficar atentos, mas não podemos arredar o pé do lugar onde Deus nos colocou. Território. As pessoas estão em luta pelo território. Ucrânia, Rússia, Hamas, Israel. O Trump falou: eu vou ajudar, mas eu quero território. As pessoas estão de olho na terra. Terra não produz mais, meu irmão. Já percebeu que terra não produz mais? Está aí. Agora, ou você toma conta, ou alguém vai tomar conta. Quem vai tomar conta aqui em nome de Jesus? Quem vai tomar? Meu irmão, tem as empresas que estão aí, é você que tem que tomar conta. Tem uns lugares por aí, é você que tem que tomar conta. Ou a pessoa vai se aconselhar com o atribulado, ou vai se aconselhar com você. Ou as pessoas vão comprar com o atribulado, ou vão comprar com você. Ou as pessoas vão passar por uma consulta com o atribulado, ou vão passar por você. Ou um juiz vai ser um atribulado, ou um juiz vai ser um abençoado como você. É hora da igreja se posicionar e dizer: eu quero tudo que é meu. Deus te chamou por cabeça. Deus te deu, meu irmão, uma ordem para multiplicar, para frutificar. O problema é que nós estamos nos comportando como um coitadinho. Alguém quer ser chamado de coitadinho? Alguém quer ouvir? Eu estou com uma dó de você. Alguém gosta de ouvir tadinho? Que pena. Está na hora dessa frase mudar. Meu Deus, você viu aquela pessoa? O posicionamento dela, o que Deus fez. Uau! Inacreditável. Como é que pode, gente? Entrou de um jeito em pouco tempo. Olha como essa pessoa está. Meu Deus, essa pessoa reflete a glória do Senhor. Eu quero ser igual a essa pessoa. Meu irmão, nós precisamos contagiar o ambiente que nós estamos passando. E por isso que esses 3 homens foram lembrados, porque esses homens tiveram posicionamento. Que Deus levante hoje valentes, que vão, meu irmão, manifestar a glória de Deus nessa terra. Você é um valente, que a sua família está gritando por socorro, dizendo: cadê? Onde é que está? Coloca para mim Isaías 40, do 27 ao 31. Por que você reclama, ó Jacó? Porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Receba essa palavra no seu coração, mas tem que ter posicionamento. Uma palavra bonita, meu irmão, é aquela palavra que transforma, e só tem poder de transformação quem tem posicionamento. Eu quero liberar algo para a sua vida. Deus acrescenta. Pastor, o que está faltando? Pastor, o que está para encaixar na minha vida? Está faltando só um detalhe.
Josebe significa o Deus que acrescenta. Recebe isso. Quando acrescenta, meu irmão, alcança o objetivo, meu irmão, é como se tivesse uma satisfação de Deus vindo para a sua vida. Tem muita gente vivendo insatisfeita. O que você precisa é o que o Deus que acrescenta hoje Ele coloque na sua vida. Deus, Ele está chamando hoje uma igreja para dizer: se posicione, porque eu sou o Deus que acrescenta. Eleazar significa Deus é o meu auxílio. Às vezes a gente vai do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa forma, a gente usa todas as ferramentas que estão disponíveis aí, não é errado, mas o que eu preciso, meu irmão, é do auxílio do Deus Todo-Poderoso. Eu trocaria toda a ajuda de vocês pela ajuda de Deus. Prefiro a ajuda de Deus, prefiro o auxílio dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque sempre que ele ia para uma batalha, ele consultava ao Senhor, pedindo a ajuda do Senhor. Moisés falava: se o Senhor não for, nem me leva, não estou nem aí, tira meu nome do livro da vida. Porque são pessoas que entenderam que precisam do auxílio do Senhor. Pastor, eu tenho uma empresa, pastor, eu tenho um negócio, pastor, a minha família está complicada, pastor, estou precisando de uma ajuda. A ajuda está liberada. O auxílio do Senhor está chegando sobre a tua vida. E Samá significa Deus ouve. Sabia que o seu Deus não é surdo? Seu Deus, Ele é um Deus que é vivo. A Bíblia diz, o salmista diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Deus ouve. Deus ouviu Samuel, Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Abraão. Meu irmão, se Deus não respondeu, calma, que Ele está preparando o melhor caminho para você. Quem aqui está passando por alguma prova, levanta a mão. Amém. E nessa prova, Deus está em silêncio? Talvez esteja, mas se Ele está em silêncio, não é sinal que Ele não está fazendo algo para a sua vida. Então você está diante de um Deus que Ele ouve, de um Deus que é o seu auxílio, e um Deus que acrescenta. Agora, sabe o que esses homens, os três que nós relatamos, eles fizeram? Eles simplesmente usaram o que eles tinham. Um tinha uma espada, Samá tinha um posicionamento. E eu te pergunto, que Deus Ele depositou em você, você está utilizando? Às vezes nós queremos, até o louvor diz, eu quero viver algo novo, Deus manda algo novo, mas Deus está dizendo, use o que você tem. Se você utilizar o que você tem, bem usado, Deus não tem problema nenhum em liberar mais ferramentas. Na hora da necessidade, porque a ferramenta, ela facilita um trabalho. Agora o problema é que nós estamos pedindo por irmão do lado, irmão da esquerda, irmão da direita, mas não estamos usando aquilo que Deus já depositou. Quem tem fôlego de vida, dá uma glória a Deus bem alto. Usa esse pulmão aí que Deus te deu, para clamar a Ele, para pedir socorro, para dizer: Deus, onde eu estou errando no meu posicionamento? Diga bem alto: se posicionar, lutar e conquistar. Posicionar, lutar e conquistar. Pega a mão assim, joinha, diga: posicionar, lutar e conquistar. Essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida, porque esses três homens venceram usando exatamente isso: posição, luta. O que eu tenho? O que eu posso fazer? Pelo menos cara de bravo posso fazer. Sair correndo, sei que você pode fazer, irmão. Faça alguma coisa. Se posiciona onde Deus Ele te colocou. Lute com as armas que Deus Ele te deu, porque em seguida você vai conquistar. Josué, ele derrubou uma muralha usando as ferramentas que ele tinha. Não tinha britadeira, não tinha martelo, não tinha nada. Ele tinha obediência nas 7 voltas, em silêncio. Na última volta, vai dar o brado de vitória. Gideão quebrou os cântaros, usando aquilo que eles tinham. Davi derrubou um gigante,
usando aquilo que ele tinha. Deus, ele tem confiado algo em você, e hoje você vai encontrar esse algo. Você vai se posicionar, você vai lutar, e em nome de Jesus, você é o próximo a subir aqui para dizer a sua próxima conquista. Quem crê nisso? 2 Crônicas 20, 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem posições. Olha o segredo do posicionamento. Tem hora que não é para você lutar, tem hora que é para você só se posicionar. Você sabia que um posicionamento é uma maneira de luta? Quando o cara vai entrar numa luta, num combate, a primeira coisa que ele faz é o posicionamento. Ele pode estar morrendo de medo, mas ele vai se posicionar. Ele vai encarar, ele vai empurrar. E aí, mano? Na 5ª série você tinha essa valentia. Vai crescendo, vai perdendo a ousadia, vai perdendo a coragem. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor, o Deus que te auxilia, o Deus que te ouve, o Deus que te acrescenta, Ele estará com vocês. Mês de fevereiro foi decretado pelo nosso bispo que será um mês de guerra. É um mês de você buscar territórios. Mas a boa notícia é que está dizendo: o Senhor estará com vocês. Não abra mão do que é seu, porque existe uma garantia que o Senhor estará com vocês. E o medo vai estar lá, e a dúvida vai estar lá, mas o Deus Todo-Poderoso também vai estar lá. E Ele está dizendo hoje: não abra mão daquilo que é seu. Diga: todo inconformado ocupa o território. Samazinho, lutando por um campo de lentilha, e um campo de lentilha não vale nada. Ele se posiciona. O exército de Israel saiu tudo correndo, mas ele ficou. E ao ficar, eu fico imaginando ele, eu posso contextualizar, vindo aquela multidão, e de repente aquela multidão, os caras começam a correr contra fluxo, porque simplesmente alguém se posicionou. Quando você se posiciona, meu irmão, é como se você falasse: o Deus que eu confio, que está comigo todos os dias, assim como nós lemos, Ele conta com o meu posicionamento. E aí eu vejo o exército vindo, de repente Samar se posiciona, e o exército voltando. Samar nem imagina, no meu ponto de vista, que o Deus Todo-Poderoso estava atrás dizendo: só quero que venha o próximo, caminha. Os caras olhou e falou: o quê? Vou rapar fora. O povo de Israel que saiu correndo, quando viu Samar se posicionando, defendendo um campo de lentilha que não vale nada. Uma coisa é você lutar por ouro, outra coisa é você lutar por petróleo, outra coisa é lentilha. Você prefere o que, irmão? Lentilha ou picanha? Hã? A irmã falou que é lentilha. Traz 1 quilo de lentilha lá, obreiro, dá para a irmã ali. Quanto que é 1 quilo de lentilha? 18? Você está comendo lentilha? Legal. Eu sempre ministro, nunca ouvi alguém saber o quilo do parabéns. Tá caro então a lentilha, hein? Agora vamos lutar pela lentilha. Uma lentilha não atrapalha a minha ministração. A lentilha normalmente não vale nada, é barato, ninguém se importa. Se estragar 10 quilos de picanha, você fica bravo ou não fica bravo? Se estragar 1 quilo de lentilha, tá bom, né? Mas quem se posiciona vai lutar para aquilo que para ele tem valor. Para a Jéssica hoje tem valor. Faz bem para a dieta, lentilha? Então tá certo. CrossFit da energia, a Jéssica estava voando. Vitinho, você que acompanha ela, fica dando risada aí, viu? A Jéssica está, ó, ocupando território. Gente, quem não acompanha a Jéssica, acompanha. Você vai dar risada. Pelo menos risada você vai dar. Ela faz uns vídeos muito legais.
mas ela está ocupando o território. É brincadeira, mas nós precisamos nos preocupar em ocupar território. Temos que ser inconformados e dizer: esse lugar está ocupado. Hoje um monte de jovens vindo, os pais aceitando Jesus, os pais já batizando, os pais já vão para o encontro, outros pais já vão fazer casa de paz. São jovens ocupando um espaço, um território. É a unção, meu irmão, desses 3 valentes que precisam chegar para a nossa vida. Meu irmão, se você se lamentar, chorar, só vai sair lágrima. Agora, se você se posicionar, entender que o Deus que está conosco todos os dias, o Emanuel, meu irmão, você não vai perder batalha não. E a glória não será sua, mas a glória será de Deus. Faça todos os dias como se fosse a última vez, porque hoje Deus está dizendo: é hora dos inconformados. Fique em pé, por gentileza. Não abra mão do que é seu. Seja um obstinado. Receba o Deus que acrescenta. Receba o Deus que te auxilia. Receba do Deus que te ouve. Porque hoje é uma noite para algumas pessoas de saírem daqui obstinados por alguma coisa. Hoje é uma noite da pessoa entender que ela precisa ocupar um espaço. Hoje é uma noite da pessoa entender que ela precisa ter ousadia, coragem. Ela precisa entender que se ela permanecer, mesmo que todo mundo vá embora, Deus está com ela. Eu fico imaginando o Samar. Samar. Os caras dizendo: sai fora, isso é um matagal. Só a Jéssica que gosta, o resto ninguém gosta, mas vai embora, mano. E ele falou: não, vou lutar porque isso para mim tem valor. Quem tem filhos? Tem muita gente dizendo: seu filho não serve para nada, não presta para nada, ovelha negra da família. Desista. Para você tem valor. Seu casamento, procura advogado, faz o divórcio. Seu marido já te zoou, sua esposa te zoou, então é melhor abandonar. Abandona o território, ou permanece, ocupe o território e lute por aquilo que tem valor. Pastor, o meu ministério, eu enfraqueci, eu estava meio desligado, desconectado. Algumas pessoas que eram comigo agora estão até embaladas. Pastor, o que está acontecendo? Alguém desistiu porque um filisteu saiu gritando. Mas você vai se posicionar que para você isso tem valor. Deus, eu enxergo que Deus ele vai derramar durante o louvor algumas ferramentas preciosas para pessoas que vão se posicionar. Pastor, é para todo mundo? Não. Na caverna de Adulão tinha mais 400 obstinados lá dentro, mas a Bíblia relata 3 que se destacaram pelo seu posicionamento. Os discípulos, Jesus escolheu. Os rabinos daquele tempo escolhiam os talmidins, os mais capacitados possíveis. Jesus escolheu aqueles que tinham um posicionamento diferente. Hoje eu acho que é um dia que Deus vai escolher alguns valentes através do posicionamento. O seu louvor não pode ser o mesmo louvor. A sua adoração não pode ser a mesma adoração, porque quem ocupa um espaço, quem ocupa um território, precisa ter um posicionamento diferente, precisa ter um louvor diferente, precisa ter um cântico diferente, precisa clamar de uma maneira diferente. Como é que eu chamo a atenção? Através do meu posicionamento, que hoje será diferente. Levante as suas mãos e comece a adorar ao Rei. Louve ao Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Sim, Deus. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Se posicione. Tuas palavras são mais
segura. Ouça, tudo muda quando você se rende aos pés da cruz. E hoje eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que precisa se reposicionar, que precisa hoje voltar ao caminho.